Os primeiros conceitos que preciso que vocês tenham bem claros são os conceitos de dívida pública, Selic e CDI. Dívida pública é a dívida do governo, porque o governo gasta mais do que arrecada. O governo arrecada basicamente com impostos e gasta dinheiro com salários, aposentadorias, educação, saúde, infraestrutura, entre vários outros. Quando o governo gasta mais que arrecada, ele tem déficit. E isso precisa ser compensado com empréstimos. Um país pode fazer empréstimos no exterior, em órgãos como o Banco Mundial e o FMI, ou pode fazer empréstimos como o Brasil faz, através da dívida interna. O Brasil emite títulos, que é uma modalidade de empréstimos, e pega dinheiro emprestado dos investidores, que podem vir do Brasil ou mesmo do exterior, sejam eles bancos, empresas ou mesmo você, pessoa física. Enquanto estamos gravando esse vídeo, em maio de 2023, a dívida pública brasileira está em torno de 7 trilhões de reais, o que é mais ou menos 78% do PIB, o nosso Produto Interno Bruto. Outro conceito muito importante quando se fala em dívida pública é o conceito da Selic, que é a taxa de juros desses títulos que o governo emite. O governo determina qual a taxa de juros que irá pagar pelos empréstimos que faz. Se isso acontecesse comigo ou com você, nós colocaríamos uma taxa de juros bem baixinha, concorda? Acontece que o governo usa a taxa de juros dos seus empréstimos, aquela que ele paga para quem lhe empresta dinheiro, como um instrumento de política monetária. O Banco Central do Brasil é o órgão responsável por determinar a política monetária do governo, com o objetivo sempre de controlar a inflação. Para isso, ele emite mais títulos e também aumenta ou diminui a taxa de juros que o governo paga por esses títulos que emite. Essa é a famosa Selic. Quando o Banco Central precisa incentivar uma economia que está parada, como por exemplo a nossa na época da Covid, ele abaixa a taxa de juros. Isso torna as aplicações desinteressantes, pois pagam juros muito baixos e os investidores preferem consumir ao invés de aplicar. Por outro lado, permite que os empresários consigam fazer empréstimos a custo barato para financiar a aquisição de máquinas e equipamentos. Essas operações combinadas contribuem para a economia voltar a crescer. Enquanto isso, quando a economia está muito aquecida, com maior demanda por produtos, acontece o que chamamos de inflação, em que o preço dos produtos aumenta. O Brasil sempre foi inimigo da inflação e a função principal do Banco Central é combatê-la. Para tanto, ele aumenta a taxa de juros, tornando as aplicações financeiras mais interessantes do que o consumo. Os investidores param de consumir para aplicar, pois os juros valem a pena e os empresários pensam duas vezes antes de financiar máquinas e equipamentos, pois a taxa é muito alta. Essas medidas combinadas contribuem para fazer a inflação cair. Isso custa caro para o governo, pois trata-se dos juros que são pagos sobre o dinheiro que ele toma emprestado, mas é uma necessidade para conseguir controlar a inflação. Chamamos isso de política monetária. Finalmente, temos o CDI, que é a taxa de juros que os bancos utilizam para empréstimos entre si e também para servir de parâmetro das operações com seus clientes. Em condições normais de mercado, quem aplica ganha um pouco menos que o CDI e quem toma dinheiro emprestado no banco paga CDI mais alguma coisa, CDI mais 2, por exemplo. Importante você entender que Selic não é a mesma coisa que CDI, elas são próximas, mas uma remunera os títulos do governo e a outra é a taxa para operações entre bancos e seus clientes.